A graça e a paz, tudo bem com vocês? Eu sou o apóstolo Silmar Fernandes e eu quero trazer uma mensagem da palavra de Deus que eu creio que vai edificar a tua vida. O tema dessa mensagem é: você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Eu quero ler a palavra de Deus que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 22. A minha Bíblia está escrito assim: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Preste atenção, meu amigo, minha amiga. Eu li aqui o relato da história do rei Davi. Um grande rei. O próprio Deus testemunhou e disse que Davi era um homem segundo o coração dele. Isto é, que tudo que estava no coração de Deus, que Deus mandava Davi fazer, Davi obedecia. E a história de Davi, é claro que eu não vou contar toda a história, mas eu vou fazer um resumo. Davi, ele era um jovenzinho, e ele cuidava das ovelhas do pai dele, poucas ovelhas. E ele tinha irmãos. E quando Deus rejeitou o rei Saul, Deus chamou Samuel e disse: Samuel, vai na casa de Jessé, que era o pai de Davi, porque dentre os filhos de Jessé eu vou levantar um novo rei de Israel. Vai lá. E Samuel foi. Chegou lá e disse: Jessé, o Senhor mandou vir aqui porque um dos teus filhos será o novo rei de Israel. Chama teus filhos. E Samuel foi chamando os filhos. Primeiro chamou o primogênito, foi chamando outros. E cada um que passava, Deus dizia para Samuel: Samuel, não é esse eu rejeitei. E passaram-se os filhos todos que estavam ali. E Samuel perguntou: Jessé, tu não tem mais nenhum filho? Aí Jessé disse: olha, eu tenho um outro menino. Ele está lá cuidando das ovelhas. Ele disse: não, mas então chama, porque eu não posso ir embora sem passar todos os teus filhos. E a minha Bíblia diz que chegou então o rei Davi. Jessé disse para um serviçal: vai lá e chama Davi para ele vir aqui ligeiro. E Davi veio. E entrou Davi. A Bíblia diz que ele era um jovem de boa aparência, ruivo. Isto é, a Bíblia está querendo dizer que ele não tinha aparência de guerreiro. Davi era desprezado pela família. O pai nem o chamou, porque Davi era a última pessoa que o pai, Jessé, poderia imaginar que seria o escolhido de Deus. O último, porque Davi não era guerreiro, Davi não sabia pegar espada, não sabia jogar flecha. Davi ele gostava era de tocar harpa, de fazer versos para Deus. Então ele era desprezado naquela sociedade. Todo jovem ele queria ser guerreiro, queria servir ao exército de Israel. Mas Davi ele era um adorador. Davi tinha comunhão com Deus. Davi se deleitava em ter comunhão com Deus. E entrou Davi. E quando Davi entrou, Deus disse para Samuel: é esse, unge ele rei de Israel. E Samuel foi e ungiu Davi. Davi agora era o novo rei de Israel. Só que a família de Davi, o pai de Davi, os irmãos de Davi, nenhum deles acreditou ou aceitou aquela unção. Jamais eles iam aceitar que Davi, aquele menino, seria o novo rei de Israel. Eles não acreditavam, rejeitavam aquilo. E Davi voltou a cuidar das ovelhas. Jessé disse: tá, volta lá para cuidar das ovelhas. E ele voltou para cuidar das ovelhas. Davi continuou fazendo a mesma coisa. Só que Davi sabia quem ele era. Davi sabia que agora ele era o novo rei de Israel. Embora a família não acreditasse, embora a família não aceitasse, Davi sabia quem ele era.
E nós conhecemos a história, né? A luta de Davi com Golias. Os irmãos de Davi estavam todos lá na guerra, todo mundo com medo, o rei Samuel com medo, todo mundo com medo. Jessé chama Davi e diz: Davi, vai lá no campo de batalha, teus irmãos estão lutando, leva queijo e pão para eles e vê como é que eles estão. E Davi foi. Quando Davi vai chegando, bem na hora que o gigante Golias está insultando o povo de Israel, perguntando se não tinha um guerreiro para lutar com ele. A Bíblia diz que 40 dias ele se apresentava de manhã e de tarde, e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. E quando Davi viu aquilo, Davi disse para os irmãos: quem é esse aí que está insultando o exército do rei vivo? Aí os irmãos disseram: não, esse é o Golias, ele é experiente, ninguém pode ir com ele, ninguém tem coragem de enfrentar ele. Aí Davi disse: não, eu vou enfrentar ele. E os irmãos deram risada. Os irmãos: tu tá louco, rapaz? Tá doido? Não. Eles não acreditaram. Por quê? Porque eles não sabiam quem Davi era. Agora, Davi sabia quem ele era. Davi sabia que ele não era só um menino que estava lá cuidando das ovelhas do pai. Não, Davi sabia que agora ele tinha a unção de Deus sobre a vida dele. Davi sabia que ele era rei de Israel. Embora não tivesse exército, embora não tivesse vestes reais, não tivesse trono, não tivesse coroa, mas ele sabia que era o rei de Israel. E Davi enfrentou o gigante. Você sabe a história, com uma pedra, com uma pedrinha ele derrotou o gigante. Uma pedra na testa do gigante, ele matou o gigante. Meu amigo, minha amiga, eu li aqui para vocês o texto em 1 Samuel 22, quando Davi agora ele era perseguido por Saul. Saul queria matar Davi por inveja. E Davi fugiu e entrou numa caverna, a caverna de Adulão. E Davi está lá, fugindo da perseguição do rei Saul. E a Bíblia diz que as pessoas descobriram que Jesus estava lá. Aí o pai de Davi e os irmãos foram estar lá com Davi, porque agora eles acreditavam na unção de Davi. Que eles viram Davi matar o gigante. Agora eles acreditavam. E eles foram estar com Davi. E diz que homens começaram a se juntar a Davi. Um exército. Agora, olha só o exército que Deus deu para Davi. A Bíblia diz que eram homens que estavam em grande aperto, homens endividados, homens amargurados, homens de espírito desgostoso. Isto é, homens que a sociedade não queria. Não servia mais para aquela sociedade. Eles eram perseguidos pelo rei porque eles não tinham como pagar as dívidas. E o rei ia mandar vender seus filhos, ia mandar a esposa trabalhar como escrava. Então eles fugiram e foram para a caverna onde estava Davi. E a Bíblia diz que eram uns 400 homens, fora a esposa e crianças. Muita gente. E este foi o primeiro exército de Davi. E eu pergunto, qual foi o treinamento que Davi fez com esses homens? Porque a minha Bíblia diz que esses homens se tornaram homens valorosos. A Bíblia chega a relatar 30 valentes entre esses homens. Homens que fizeram coisas tremendas. Tem um que matou 4 leões. Teve um que matou um gigante. Igual Davi matou Golias, ele também matou um gigante. Homens que fizeram coisa, mataram muitos inimigos, venceram muitos inimigos. Mas foram homens que chegaram numa situação terrível. E eu fico pensando, como é que esses homens se tornaram valentes desta maneira? Qual foi o treinamento que Davi deu para eles na caverna? Certamente Davi não ensinou a empunhar a espada, porque Davi não sabia. Certamente Davi não ensinou a tirar lança, porque Davi também não sabia. Sabe o que Davi ensinou para eles? A ter fé. A acreditar no Deus de Israel. Acreditar que Deus era com eles, e se Deus fosse com eles, eles teriam vitória em todas as batalhas. E Davi começou a mostrar para aqueles homens o poder da fé.
Por quê? Porque Davi sabia quem era. Davi sabia que era o rei de Israel. Embora estivesse numa caverna e não num palácio, embora não tivesse uma coroa, embora não tivesse um trono, não tivesse um cetro real, ele sabia que ele era o rei de Israel. E aqueles homens se tornaram homens vitoriosos. A razão desta mensagem é para você que está vendo esse vídeo. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Você sabe quem você é no mundo espiritual? Neste mundo natural, você pode ser um professor, você pode ser um pedreiro, você pode ser um juiz, você pode ser um advogado, enfim, você pode ter muitas atividades. Mas isso é no mundo natural. E no mundo espiritual? Você sabe quem você é? Porque eu quero dizer uma coisa para você. Os demônios sabem quem você é. Os demônios sabem. A Bíblia diz que, certa vez, 7 filhos de um sumo sacerdote foram expulsar um demônio porque eles viram Paulo expulsar demônio. E eles chegaram para um endemoniado e disseram assim, ó, sai em nome do Jesus que Paulo prega. E a Bíblia diz que aquele endemoniado, aquele demônio, deu uma surra nesses 7 homens e largou eles nu. E o demônio disse, olha, eu sei quem é Paulo. E vocês? Então aqueles demônios sabiam quem era Paulo. Então no mundo espiritual, nós somos conhecidos. Você é conhecido no mundo espiritual. Nós somos conhecidos no mundo espiritual. O grande problema a grande questão é, nós sabemos quem nós somos no mundo espiritual? Davi sabia quem ele era. Davi sabia que ele era o rei de Israel, embora não tivesse trono, não tivesse coroa, não tivesse cetro, não tivesse palácio e não tivesse um exército numeroso. Ele sabia que ele era o rei. E logo ia se manifestar aquilo que verdadeiramente ele era. Meu amigo, minha amiga, você tem um exército. Você tem um exército. Talvez o teu exército não é um exército de 400 pessoas, de 1000 pessoas. Talvez o teu exército seja a tua casa, a tua família, teus filhos, teu marido, tua esposa, tua família. Você tem um exército. Agora, para que o teu exército seja vitorioso, você tem que saber quem você é no mundo espiritual. A palavra de Deus, preste atenção no que eu vou dizer. A palavra de Deus, no livro de 1 João, capítulo 2, no verso 22, diz assim, vós tendes a unção do santo. Vós tendes a unção do santo. Então, meu amigo, você tem a unção. Você não precisa que ninguém fique derramando unção sobre a tua vida, colocando a mão na tua cabeça e dizendo, eu reparto contigo a minha unção. Não, a Bíblia diz que você tem a unção do santo. Talvez você não saiba disso. Talvez você não saiba quem você é. Você é um ungido, escolhido de Deus. Você tem a unção do santo. Então você pode fazer de um exército derrotado um exército vitorioso. Porque você tem a unção do santo. Sabe esse filho que está nas drogas? Sabe esse marido que está no álcool? Sabe essa situação difícil na tua família? Isso pode mudar. Isso pode mudar. Quando você entender quem você é no mundo espiritual. Você tem a unção do santo. Você tem a unção do santo. Você precisa descobrir quem você é. Davi sabia quem ele era. Por isso ele foi um rei vitorioso. Então que o Senhor Jesus te abençoe, a ti e a tua família, e aguarde o próximo vídeo do apóstolo Silmar Fernandes.